ouvintes que estão acompanhando aqui a nossa programação. Já vamos estar entrando ao vivo aqui com o pastor Juliano. Ele vai estar fazendo esse estudo para nós aqui. Deixa eu estar só colocando a vinheta para vocês e vocês já vão estar ouvindo esse estudo abençoado. Você me policia no horário aí, porque eu tô com o celular aqui. Eu não vou estar vendo não, tá? Eu tô. Ixi, o celular caiu. Caiu, né? Meu Deus. Ó, isso aqui, ó. Coisa pra... Ele tá achando um lugar pro microfone. Aqui é pro microfone, né? O meu tá aqui, tá ativado aqui. Acho que fica bom, acho que dá de ouvir, né? Acho que dá. Só de ouvir, não? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tira. A todos com a santa paz do Senhor, todos os ouvintes, meu nome é pastor Juliano. Estamos aqui hoje, aqui na Rádio Atalaia, para trazer um estudo sobre a vontade de Deus, sobre as nossas vidas. Você que tiver uma Bíblia, nos acompanhe no versículo que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 42, 43. 41, 42 e 43. Jeremias, capítulo 32, versículo 41, 42 e 43. Que diz assim: E alegrar-me por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, como todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Compreender a vontade de Deus tem cada dia se tornado mais difícil diante da humanidade. Vivemos num mundo neste qual é tanta iniquidade que as pessoas até deixam de querer saber aquilo que Deus designou sobre as nossas vidas. Hoje nós estaremos iniciando um estudo, nós falaremos sobre a vontade de Deus direta, a vontade expressiva. Nós falaremos também sobre a vontade de Deus permissiva sobre as nossas vidas. Mas eu quero iniciar sobre a vontade de Deus direta, para que vocês compreendam este estudo. Nós temos que entender algo sobre a criação. Gênesis capítulo 1 começa a dizer sobre quando o nosso Deus criou os céus e a terra, fez a divisão das águas, a erva do campo, criou os animais, criou todos os seres viventes. Mas quando chegamos ao versículo 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Compreendam algo comigo? Que Deus nos criou com um propósito. A intenção de Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele não fez o ser humano para viver essa vida sofrida que vive nos dias de hoje, uma vida de traição, de caos. Não! Se vocês for ver esse versículo 26 que eu li, Deus nos cria nos dando uma autoridade sobre outros seres viventes, sobre todos os animais. Deus, neste momento, Ele nos dá o poderio de domínio para que possamos ser o administrador daquilo que Deus nos coloca em nossas mãos. Deus aqui está falando sobre a criação, quando Ele fez Adão. Ele coloca Adão para administrar todo o jardim do Éden.
e ser ali, como pode-se dizer, o maioral, vamos dizer assim. Preste atenção que a vontade de Deus direta na vida deste homem é que esse homem administrasse todos os bens, tudo aquilo que Deus tinha criado. Por que Deus dá uma ordem direta, dá um feedback direto deste sobre a vida de Adão? Nós vemos que quando o homem foi criado, a Bíblia vem nos dizendo que Deus cria o homem do pó da terra. Mas assim que o homem é criado, é formado, Deus dá uma olhada e Ele assopra nas narinas do homem. Mas por que Deus, quando criou o céu e a terra, Ele disse que haja luz? Deus, quando foi haver a separação das águas e da terra, Ele disse que separe. Mas por que quando Ele cria o homem, Ele tem todo o cuidado de assoprar sobre as narinas do homem? Preste atenção que o ar, quando entra nas nossas narinas, ele vai direto para o pulmão. Do pulmão ele é transferido para o sangue, do sangue ele vai para o coração e ele é bombado para todo o nosso corpo. Ali ele nos dá o nosso oxigênio. Deus, quando Ele tem todo o cuidado de assoprar sobre as narinas do homem, Ele está deixando bem claro que Ele está tirando algo de dentro dele e depositando. Deus assopra o seu sopro, a sua essência é adentrada dentro do homem. E assim adentrando dá o fôlego de vida, da alma para o homem, para que ele pudesse ali crescer, frutificar e cuidar daquilo que Deus tinha designado. O cuidado de Deus foi tão grande que Deus ele não se prontificou apenas em nos criar, mas Ele se prontificou em dar algo que Ele tinha dentro de si. A essência de Deus foi depositado dentro da vida do ser humano. Olha só, meus queridos, como é que são a situação. Deus põe a sua essência dentro de nós. Mas por que Deus coloca a sua essência dentro de nós? E dentro dessa caminhada, nós temos uma vida de desilusão, como nós vemos nos dias de hoje. O homem, quando ele está no jardim do Éden, Deus dá uma ordem direta para o homem. Essa ordem direta seria que administraria tudo, que cuidasse de tudo, que pudesse alimentar de tudo. Portanto, havia duas árvores no meio do jardim do Éden, que essas árvores não poderiam ser mexidas. Uma ordem direta de Deus, diante da tua vontade. Vontade de Deus, que o homem cultivasse e cuidasse, e não que o homem sofresse. Mas para que isso acontecesse, o homem tinha que obedecer à voz de Deus. Nós vemos que a Bíblia é recheada dentro de caminhos que homens trilharam, de quando que eles estavam debaixo da vontade de Deus. Eram homens prósperos, eram homens felizes, eram homens que a cada dia mais cresciam. Mas também, quando eles saíam de debaixo da vontade de Deus, Deus permitia que algo vinha e assolaria esta nação. Que no livro de Reis, toda vez que Israel era conduzido de um líder, de um rei, que estava debaixo da direção de Deus, Israel só prosperava. Mas quando esse rei se fosse e viesse outro rei, e ele não estava debaixo da vontade de Deus, Deus sempre permitiria que algo de grave aconteceria na vida deste povo. Mas por que Deus permite que este mal assole as nossas vidas? Meus irmãos, hoje nós olhamos o mundo, o caos que está. Hoje, se nós formos reparar, nós vemos tanta traição. Hoje nós vemos tanta morte, tanta falta de amor. Hoje em dia, quando nós olhamos, a depravação está tão grande dentro deste mundo que nós vivemos, que tem dia que eu penso dentro da minha casa, como que vai ser o futuro dos meus filhos, na situação que o mundo vai caminhando. Às vezes, as pessoas, isso é muito perguntado, talvez você já deve ter ouvido isso, que se Deus existisse, por quê? Por quê que Ele permite o mal estar conduzindo diante do mundo? Nós vemos a natureza, a situação que está. Mesma hora que está calor, está chovendo, está frio, uma sensação térmica que não tem o nosso corpo adaptar. Nunca vimos tantas doenças. Parece que quando a medicina arruma algo para poder curar, já vem outra doença em cima daquela.
tinha a dengue, e da dengue já surgiu outras doenças através deste mesmo mosquito. E cada dia mais nós vemos pessoas morrendo, pessoas sendo dizimadas. Mas por que acontece tudo isso? Nós estamos falando aqui nessa noite sobre a vontade de Deus sobre a humanidade, sobre a vontade de Deus sobre todos nós. Deus não criou o ser humano para que ele pudesse sofrer. Deus não criou o ser humano para que vivesse uma vida que vivemos nos dias de hoje. Tudo isso se acontece porque o homem deixou de ouvir a voz de Deus. Preste atenção que nós estamos usando como base, eu li Jeremias, mas estamos usando Gênesis a partir do capítulo 1. Nós vemos que logo depois que foi formado o Jardim do Éden, no capítulo 3, existe uma tentação. Esta tentação seria que a vontade que tanto a mulher como o homem, não jogando a culpa só na mulher, mas todos dois tinham vontade de experimentar aquele fruto. E a vontade de experimentar o fruto conduziu o inimigo de nossas almas a convencer a mulher a dar o primeiro passo. E assim, ela se alimentar daquilo que Deus disse que era para não se alimentar. E não contentando ela apenas em se alimentar, levou-se para o seu esposo, para que seu esposo também pudesse se alimentar. Nisto, a Bíblia nos diz que naquele momento eles entenderam que estavam nus, sentiram vergonha, se esconderam quando ouviram a voz de Deus. Só que, meus queridos, no meio dessa caminhada ardia de desobediência e de nós sairmos de debaixo da vontade de Deus, Deus sempre nos dá uma oportunidade antes que Ele permite que algo aconteça diante das nossas vidas. Se nós formos ler o capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que quando Deus chega e vai conversar novamente com Adão, que Ele chama Adão e diz: Adão, onde é que tu está? Adão está escondido e diz: Senhor, ouvi a tua voz e temi. Aí Deus faz uma pergunta para Adão: Adão, porventura, tu comeste o fruto que eu disse para você não comer? Meus irmãos, sendo o nosso Deus onisciente, sabendo de todas as coisas, e onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, se hoje, com essa humanidade grande que está, Ele com essa intenção do coração de todos os nossos pensamentos, imagine só comigo naquela época que tinha um homem e uma mulher apenas. Imagine comigo. Deus tinha visto Adão cometendo o seu erro. E nós não servimos um Deus que é hipócrita e estava fazendo uma pergunta para que pudesse zombar da vida de Adão. Não! Servimos um Deus que dá oportunidade para as nossas vidas. Essa pergunta que Deus dá, Deus estava esperando uma resposta coerente de Adão. Nesta qual Adão reconhecesse o ponto que ele errou e ele pudesse tornar a vontade de Deus. Eu disse para vocês que a vontade de Deus diante da vida deste homem era que ele fosse o administrador e pudesse gerir tudo aquilo que Deus deixou na terra. Mas o erro propôs que aquele homem saísse de debaixo da vontade de Deus. E antes que Deus permitisse que algo viesse a acontecer dentro da vida deste homem, Deus dá uma chance para que ele pudesse arrepender dos seus erros. Faz uma pergunta direta de Adão. Mas Adão, como todos nós que somos seres humanos, e diante de uma situação, um erro que cometemos, a primeira reação que temos é nós tentarmos encobrir os nossos erros, porque nós envergonhamos desse erro. Adão tenta dar uma desculpa para Deus. Ele ora para Deus e diz: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Preste atenção que neste momento, Adão está tirando toda a culpa que nele estava. E Adão neste momento ele está colocando a culpa em quem? Colocando a culpa em Deus. A culpa é sua. Eu não te pedi mulher nenhuma. Eu estou conjecturando isso aqui não está escrito nas escrituras. Preste atenção, a culpa é tua. A mulher que tu me deste, vamos traduzir, eu não te pedi nada. Você que me viu só e decidiu me dar esta mulher.
não seria diferente a situação? Se Adão, quando visse Deus, que Deus perguntasse, Adão olhasse para Deus e dissesse: Deus, eu errei, eu pequei, eu fiz aquilo que o Senhor disse para mim não fazer, mas eu estou aqui diante dos meus erros, eu estou me propondo sobre todas as circunstâncias que há de vir sobre a minha vida, mas eu estou me arrependendo. Vocês acham que o Deus de misericórdia que nós servimos, se Adão tivesse tomado uma atitude de voltar debaixo da vontade dele, João, você acha que Deus tinha retirado Adão do jardim do Éden? Isso é um pensamento, meus irmãos. Deus está dando uma chance para retornar para debaixo da vontade dele. A vontade era o quê? Uma prosperidade. A vontade era o quê? Era ser o administrador. A vontade era o quê? Era ser o maioral. Mas quando o pecado adentrou diante da vida daquele homem sai de debaixo da vontade de Deus. E saindo de debaixo da vontade de Deus, como nós servimos um Deus que ainda é misericórdia sobre as nossas vidas, Ele nos dá a oportunidade para tornarmos a voltar a debaixo da vontade dele. E aí, Adão? Adão olha e culpa a mulher. Adão culpando a mulher, Deus o dá a sentença daquilo que ele tinha feito. A oportunidade é passada para a mulher. E aí, Eva? Por que você deu a fruta para Adão? A serpente. Foi ela que me influenciou para que eu pudesse errar. Preste atenção, meus queridos. Como que nós somos desse jeito? Toda vida que nós erramos, nós caçamos uma maneira ou pessoa para nós colocarmos a culpa dos nossos próprios erros. E acabamos saindo de debaixo da vontade de Deus. Não é muito mais fácil nós reconhecermos os nossos erros, nós darmos 1, 2, 3, 4 passos para trás e eu poder dar 5 passos certos para frente, do que eu continuar dando meus passos errados e persistindo neste erro? Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, na vontade direta de Deus, que a vontade direta de Deus sobre as nossas vidas, ao primeiro ponto, não é que nós sofremos, e sim que nós andamos segundo os seus projetos. Quando nós estamos debaixo da vontade dele e nós conseguimos afastar e sairmos desse mal, meus queridos, o mundo pode estar em crise e nós estamos fazendo parte dessa crise, lógico que nós estamos, mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Deus ele adentra sobre as nossas vidas, mudando a nossa história. Enquanto nós vemos famílias sendo dizimadas, pessoas sendo assaltadas, mortes entre familiares, dentro da nossa família a gente vemos paz. Por que nós vemos paz? Porque a Bíblia diz: bendita é a nação cujo Senhor é Deus. Vou traduzir isso aqui. Bendita é a nação cujo nosso Deus está fazendo seus projetos diante dela. Pensa isso aqui comigo. Nós estamos falando sobre a vontade direta de Deus diante da humanidade. E diante desta vontade direta, de Deus, Deus dando ordem para o homem desobedece. O homem desobedecendo a vontade de Deus, Deus dá uma chance para que o homem pudesse retornar para debaixo da vontade dele. O homem não retornando, Deus dá uma sentença para o homem. E dentro dessa sentença entra algo que eu vou falar lá na frente para os irmãos, que é a vontade permissiva de Deus. Deus começa a permitir que algo viesse a assolar diante dos homens. Eu li Jeremias 32, no versículo 42. Só que se nós formos ler aqui na Bíblia, Êxodo capítulo 2, no versículo 24, está escrito: e ouviu o Senhor o clamor e os gemidos do seu povo, e lembrou-se das promessas que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Preste atenção que o povo vivia uma vida de mais ou menos, uns 390 anos, quando Deus ouve o clamor do povo. Deus começa a preparar um homem por nome de Moisés. E nesta preparação, um homem para que pudesse libertar. Só que preste atenção que para que Deus ouvisse o clamor do povo, algo teve que acontecer.
Quando José caminhou para o deserto e levou mais ou menos 70 famílias juntamente com ele, era um pequeno povo. Não era uma grande multidão. Tornando-se uma grande multidão, a Bíblia não diz, mas nós temos base, o historiador Flávio Joséfo fala que o povo crescendo em si, a iniquidade adentrou dentro do povo. A iniquidade adentrando dentro do povo, Deus precisava que algo acontecesse diante do povo para que o povo pudesse tornar novamente a vontade de Deus. E o que acontece diante do povo? Que eles voltam a buscar a Deus. As coisas estavam tão apertadas no Egito, naquela época, meus irmãos, que vendo o faraó o que acontecia, ele começa a matar todas as crianças, todos os meninos, os homens que nascessem. E era tudo morte, umas atrocidades. Alguns eram jogados no rio Nilo, outros eram decapitados, depende da fase que foi essas mortes. Eu não vou me apegar nisso. Mas preste atenção que foi no meio dessas percas que o povo decide clamar a Deus. Clamar a Deus, para que pudesse voltar aos caminhos do Senhor. Por que dentro da nação, por que dentro do mundo, por que dentro da humanidade, nós temos que esperar catástrofes acontecer em nossas vidas para que nós podemos querer voltar ao Senhor e clamar o nome dEle? Não seria muito mais fácil, antes que isso tudo acontecesse, nós já estivéssemos debaixo daquilo que Deus quer para as nossas vidas? Você acha que Deus permitiria que algo assolasse a sua família? Que algo assolasse os seus seres? Não. Por que não? Porque Deus só quer o bem para o ser humano. Mas, às vezes, o ser humano, ele se afastando de Deus, Deus permite que algo aconteça. Ouviu o clamor? Deus se lembrou do que a Bíblia diz? Das promessas. Deus lembrando-se das promessas que tinha feito ao povo, Deus decide fazer algo para que pudesse tirar o povo do Egito. Mas para que Deus pudesse ter lembrado de tudo aquilo que Ele lhe prometeu, o povo teve que clamar, o povo teve que buscar, o povo teve que voltar a acreditar no propósito de Deus diante da vida deles. Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, conta o início da trajetória deste profeta. A trajetória deste profeta, ela é marcada por marcas mesmo no corpo dele. Que ele foi assolado, preso, esbofeteado. Tudo isso para estar fazendo a vontade de Deus. Só que preste atenção que quando nós chegamos no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, que Deus estava ali falando para Jeremias da forma que iria usar, que tinha escolhido ele do ventre e que entre as nações colocaria Jeremias como um profeta. Neste ponto que eu quero falar algo para os irmãos, nós estamos ainda debaixo da vontade direta de Deus sobre as nossas vidas. Preste atenção o que Deus está dizendo para Jeremias. Qual que é a vontade de Deus diante da vida deste homem? Versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias. Antes que formasse no ventre, antes da formação no ventre, antes daquela criança se tornar aquele feto, Deus já tinha feito um projeto diante da vida dele. Eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E entre as nações, te dei por profeta. Vamos aprender 3 coisas aqui. Primeira, antes mesmo de nós sermos gerados, Deus já nos conhece. E Deus já faz um projeto diante de nós. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos santificou. Porque eu quero abrir aqui uns parênteses para dizer algo para vocês. Quando nós nascemos, meus irmãos, nós nascemos crianças, não sei se assim eu posso dizer, mas vamos, para mim não perder o raciocínio, a linha de raciocínio, nós nascemos crianças assim, santas, crianças sem pecado. Porque Deus, Ele nos santifica diante do nosso nascimento. Nascemos pura, imaculada, sem nenhum erro, até aquele momento. Deus nos faz o projeto. Nós nascemos santificados, e logo após que nós nascemos santificados, Deus nos dá o edito
da sua promessa, nesta qual de Jeremias era profeta. Então você percebeu que quando nós nascemos nós não temos erro? E com o decorrer de nossas vidas, que nós vamos deixar o erro adentrar diante de nós e nós saímos debaixo da vontade direta de Deus? A vontade direta de Deus sobre a vida deste homem era o quê? Era o quê? Que de antes do seu nascimento, ele foi escolhido para ser um profeta. Às vezes a gente vem falando aqui, quando Jeremias diz, quando diz no versículo 6, que ele não sabe falar, que ele ainda é uma criança, às vezes fica parecendo que Jeremias era uma pessoa de 5 a 6 anos. Só que os irmãos têm que entender algo. A cultura judaica, ela é diferente da nossa cultura, que a maioridade ela só é elevada depois dos 18 para cima. Na cultura judaica, ela é elevada só a partir dos 30 anos de idade. Então um homem que para nós já é um homem formado de 20 e poucos anos, diante da cultura judaica, ele ainda é uma criança. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele esperou ter os 30 anos para que ele pudesse iniciar o seu ministério, para que as pessoas olhassem e vissem que as palavras que saíssem da boca eram de um homem e não de um menino. Mas Jeremias se preocupa com isso. Eu ainda sou uma criança. Historiadores debatem que Jeremias tinha de 20 a 25 anos. Então, no nosso ponto de vista hoje, Jeremias já era um homem formado. Mas ele começa a dizer para Deus, eu ainda não sei falar. Aí Deus olha para ele, não, preste atenção nisso aqui. Tudo aquilo que eu colocar na tua boca, tu vai falar para o povo. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que vai nos colocar em algum local e vai nos dar a provisão para que no local que Ele nos colocou dê certo. Só que às vezes, meus irmãos, nós ficamos colocando parede entre a vontade de Deus e conduzimos desculpa para não fazermos aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Não, eu não sei falar. Não, mas Deus está dizendo assim. Não, eu vou ensinar você a falar. Não, mas eu não posso ainda. Quantas vezes nós nos entramos nessa situação? Quantas vezes nós estamos desta mesma maneira e saindo debaixo da vontade de Deus? Colocando desculpa para retornarmos para debaixo dos caminhos do Senhor. Não, ainda não, sou muito novo, eu quero curtir a vida. Não, eu não quero saber do Senhor, do jeito que eu estou vivendo está muito bom, mesmo sabendo que eu me encontro errado, mas não, para mim assim está muito bom. Cada vez nós vamos colocando uma desculpa para nós entendermos e entrarmos diante da vontade de Deus. Só que a vontade de Deus direta para a vida deste homem era que este homem fosse um profeta. Pois Israel vivia uma vida nesta qual não agradava a Deus. E não agradando a Deus, Deus levantou um homem para que esse homem pudesse profetizar e dizer para o povo, volte, antes que o mal se achega. Antes que algo de mal se achega sobre a vida do povo. Quantas vezes Deus tem avisado para nós continuarmos debaixo da vontade dele? Quantas vezes Deus tem dito através de pessoas, ou quem sabe, através de um louvor, ou através de alguma coisa, que aquilo que nós iremos fazer é errado. E nós fazemos, mesmo sabendo que é errado, depois nós temos que pagar as consequências dos nossos erros. Quantas vezes nós se encontramos saindo debaixo da vontade de Deus, da vontade direta de Deus. Sendo que Deus só tem coisas boas e coisas grandes para nós. E tendo Deus coisas grandes para nós preferimos nos adentrar na vontade permissiva de Deus. Deus permitindo que algo aconteça, às vezes isso confunde a nossa cabeça. Por quê? Porque a forma que Deus vê, isso aqui é o que estou falando, a forma que Deus vê a situação para que o povo pode voltar, é o povo perdendo algo. Perdendo algo como assim, pastor Juliano? Às vezes a gente perde um ente querido, às vezes a gente perde um emprego, às vezes a gente perde a nossa saúde, às vezes nós perdemos algo para que podemos retornar aos caminhos de Deus. Deus não fez o homem a nenhum momento para que pudesse sofrer.
Deus não fez o homem a nenhum momento para que ele pudesse andar em maus caminhos. Não! Deus faz o homem para que pudesse ter uma vida próspera e abundante. Uma vida de paz, sem dor. Mas o pecado retira o homem de debaixo da vontade de Deus. E Deus começa a permitir que as coisas acontecem. Raciocine aqui comigo. Adão sendo o primeiro homem, errando. Deus o tira de dentro do jardim do Éden e permite que a sua família, ela é destruída praticamente através de dois irmãos. Preste atenção que Deus permite que um irmão mate o outro. Por que um irmão mate o outro? Por causa de inveja. Deus permite que o mal se achega para que eles pudessem entender. A Bíblia nos conta no livro de Crônicas sobre um homem chamado Davi. Rei Davi, diante de todos os maus que Israel era conduzido naquela época, Rei Davi conseguiu arrumar tudo. E viviam-se segundo a vontade de Deus. Mas o problema é que quando nós estamos dentro do poder, quando nós chegamos aos nossos objetivos, nós temos por intuito de querer sair de debaixo da vontade de Deus. E Davi faz isso, meu querido. Davi faz isso. Ele não quer saber mais de Deus. Sendo o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que a própria Bíblia nos diz isso, ele coloca no seu coração o desejo de ter uma mulher. E essa mulher era esposa do seu amigo. Estou falando de Betseba. Preste atenção que essa mulher, Davi coloca ela no seu palácio, tem uma relação com ela, e Deus permite que aquela mulher se engravida. Por que Deus permite que aquela mulher se engravida? Porque Deus queria trazer Davi para debaixo da sua vontade. Um abismo puxa o outro. Vamos dizer, um pecado puxa o outro. O cabra tinha acabado de adulterar. A mulher engravidou. O cara olhou de lá e falou assim, não, temos que fazer algo. Manda o esposo dela. O esposo dela vem da guerra. O esposo dela está chegando na guerra. Davi tenta dizer para o esposo que pudesse ir diante da sua esposa. Por quê? Qual que era o intuito de Davi naquele momento? Que o esposo pudesse ficar com a esposa e os dois tendo um relacionamento. Dizia-se que a mulher tinha engravidado do esposo. E assim, Davi saía ileso no meio dessa história. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus não permitiu no coração de Urias ele ter a vontade de estar juntamente com a sua esposa naquele momento. Davi tentou todas as artimanhas, para que pudesse enganar a Urias. Mas Deus não permitiu nenhum momento. Chegou a um ponto de Davi fazer uma carta, e dentro dessa carta estava escrito para o general colocar Urias na frente do batalhão fraco de batalha, e quando a guerra se assolasse, todo mundo saísse e deixasse Urias. Davi praticamente mandou matar a Urias. Joabe faz isso. Joabe permite em fazer a vontade do rei Davi. A notícia vem, Urias morreu. Aí o povo olha de lá e fala, Urias morreu, o amigo de Davi. E Davi, para fazer a sua moral, não sei se eu posso dizer isso diante do povo, para enganar o povo, ele traz Betseba para dentro do palácio. Não, eu vou casar com a mulher viúva, porque eu casando com ela, eu vou dar continuidade num ritual judaico, neste qual o irmão mais novo tem que ficar com a esposa do mais velho assim que morre. Então, os historiadores debatem que Urias não tinha irmãos. Neste ponto, Davi traz Betseba para dentro. Fica assim, vamos dizer, está sendo como irmão do seu amigo, está ajudando. Mas, na verdade, ele tinha traído. Aí Deus, naquele momento, usa um profeta por nome de Natã, que fala com Davi, contando uma parábola e conta toda a história. E contando toda a história daquilo que tinha acontecido, Davi deu uma olhada e falou assim, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Preste atenção à situação que Davi tinha feito. Só que neste momento ele se arrependeu. E ele se arrependendo, meus queridos, se arrependendo, Deus muda
toda a história. Deus muda todo o edito na vida daquele homem. Lógico que Deus permitiu que o mal assolasse sobre algumas situações na vida de Davi, consequências dos seus erros. Mas a história de Davi foi mudada de uma tal maneira que o próprio Deus disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Isso é Deus falando. Por que isso acontece? Um homem que se arrepende dos seus erros e torna a voltar debaixo da minha vontade. Deus, quem sabe, tinha preparado até outras coisas para a vida de Davi. Mas Davi decidiu voltar à vontade direta de Deus. Deus às vezes permite que cada situação acontece diante dos seres humanos. Eu não sei se os irmãos sabem disso que eu vou dizer, mas vocês já perceberam o tanto de ataque terrorista que tem na Europa, nos Estados Unidos, tanto de ataque terrorista que tem. Por que isso acontece? Eu não sei se os irmãos sabem, mas chegou uma época que mais de 80% da população dos Estados Unidos eram cristãos. Na Europa foi onde aconteceu os grandes avivamentos. Mas hoje o povo virou as costas para Deus. E virando as costas para Deus, Deus está permitindo que cada situação está acontecendo ali no meio daquele povo, para que aquele povo possa abrir os olhos e voltar diante de Deus. Meu querido, eu quero trazer você para refletir nessa noite. Se muitas vezes nós não estamos debaixo da permissão de Deus para que algo aconteça em nossas vidas, para que nós podemos abrir os nossos olhos e se colocar diante da vontade dEle. Abrir os nossos olhos e compreendermos tudo aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus permite, às vezes, que o mal se achega sobre nós, para que nós podemos se achegar e entrar novamente debaixo da vontade de Deus. Só que no meio dessa permissão, Deus ele vem sempre explicando e dando a vontade, e dando o edito para que o povo pode retornar. Se a gente for ver no capítulo 18 de Jeremias, a Bíblia nos diz que Jeremias tem uma visão e Deus fala para ele: desce a casa do olheiro. Preste atenção que é algo que acontece aqui. Quando Jeremias ele desce para a casa do olheiro, que Deus manda ele olhar que como o olheiro fazia o vaso, e o vaso se quebrou na mão do olheiro. Eu vejo muitas pessoas dizer algo aí que é errado. Deus, o olheiro, ele nunca quebra o vaso. Mas o vaso, ele se quebra na mão do olheiro. Por que o vaso se quebra no olheiro? Porque quando nós estamos sendo moldados por Deus, na maioria das vezes nós não queremos suportar as provações e decidimos sair. Só que, meus queridos, é muito mais fácil você ser moldado do que você ser quebrado e ser reconstruído novamente. O vaso era só para ser moldado. Era para ser só fabricado. Mas diante da fabricação, ele se quebrou na mão do olheiro. E se quebrando ele na mão do olheiro, o olheiro tornou-se a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Só que para isso, ele se quebrou. Meus queridos, preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Deus permitiu. Era só para moldar. Mas o vaso veio se quebrar. E o vaso vindo se quebrando, Deus tornou a fazer. Estamos aqui já terminando o nosso horário. Nós vamos estar dando continuidade a partir de Jeremias capítulo 18 sobre este estudo. Terça-feira que vem, que dia que vai dar terça-feira que vem, meu querido? 27. Dia 27, estaremos dando continuidade nesse estudo. Quero agradecer ao Cardoso, ao Emerson, eles estão pedindo oração, nós vamos fazer uma oração rápida aqui, dono da Pizzaria Online, ao João Souza, que é o locutor
deste programa. Deus abençoe a sua vida. A todos ali do Jardim Santa Mônica, da congregação de Santa Mônica, Deus abençoe cada um de vocês, vocês que estão aí no Facebook nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Estaremos dirigindo a Deus uma oração. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos nesse estudo para poder falar da Tua Palavra. Eu venho te pedir, ó Pai, que a Sua Palavra vai ao coração de cada ouvinte que ouviu, ó Deus, que o Senhor vai mudando vidas e eles venham compreender e estar debaixo da Sua vontade direta, ó Deus. Eles venham entender que às vezes o Senhor permite que algo aconteça para que podemos nos tornar debaixo da Tua vontade. Eu peço que o Senhor venha mudar vidas que estão ouvindo essa sonorização, ó Pai, aqueles que precisam de uma libertação, que o Senhor venha libertar, venha curar, venha restaurar, e que eles venham ser mudados através da Tua Palavra, ó Pai, pois Tu és um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que restaura. Eu venho te pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada um que está ouvindo essa sonorização, que o Senhor venha mudar essas vidas, e desde já eu te agradeço, em nome de Ti, Jesus. Amém e amém. Agradece, telefone. De contato? Meus queridos, nós agradecendo a todos aí, que Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo. Sou o pastor Juliano, ali da congregação do Jardim Santa Mônica, Assembleia de Deus Missões. Nosso telefone de contato é 991-65-2382. Estamos aqui falando um pouquinho do amor de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço ao João por essa oportunidade, a cada ouvinte. E creio que Deus tem coisas grandes para nós darmos continuidade neste estudo. Deus abençoe cada um de vocês. Ei, Voltou do início? não, aqui só tá mostrando, se é pra mim manter, ele não fez, eu fiz a programação, né? Tá perguntando manter ou não? Aí na hora que vai manter, voltou lá no início. Tá ao vivo aí ainda, nós conversando. Pessoal, eu fazia a transmissão pelo meu, né? Bastante gente coisa. Agora eu faço pela fanpage, e a fanpage do programa que eu montei tem poucas pessoas, então tem dia que tá bastante, tem dia que não tem quase ninguém. Pessoal, você que está aí na fanpage, não tem ninguém agora, mas depois vai ter pessoas que vão estar entrando aí. Um abração para vocês aí, ó. Próxima terça-feira esse estudo. Qual que é o tema, pastor? Fala aí pro pessoal. Nós vamos continuar este tema sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Vamos dar continuidade. Maravilha. Então, conto com a presença de vocês aí. Um abração, Fernandes. Um abração, Márcio Silva, lá do Rio de Janeiro. A Késia Ribeiro. E minha esposa. Késia Ribeiro. Minha esposa do senhor? É. Um abraço para vocês aí, tá? Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês. Nossa amiga Anice lá, nossa apoiadora cultural, Cardoso, o Emerson, tá? Deus abençoe, fiquem na paz, até amanhã.